Sou entregador de pizza e impedi um sequestro durante uma entrega de pizzas. Eu entrego pizza e tenho tido noites bem corridas, sem tempo nem pra mijar direito. Eu estava tão ocupado com as entregas que eu nem pensei em ir ao banheiro. E tem sido tempos bem quentes em nossa região, então eu tenho bebido muita água. Eu estava dirigindo para uma entrega e nesse momento me deu uma vontade gigante de ir ao banheiro. As coisas foram de 0 a 100 muito rápido. Felizmente eu estava perto do destino, então logo eu resolveria isso. Ou pelo menos eu pensei que resolveria. Eu parei na casa e era uma área que eu já havia entregado antes, então eu pude ver imediatamente que algo não estava certo. Todas as luzes da casa estavam apagadas, nem mesmo o brilho de uma televisão ou qualquer outra coisa. Era mais aparente ainda porque o poste de luz mais próximo da porta estava com defeito, e ainda por cima, o quarteirão estava um silêncio total. Esta é uma área universitária, e obviamente não há muitos alunos inquilinos em julho, mas tinha que haver pelo menos uma pessoa, porque alguém pediu esta pizza. Talvez eles apenas gostassem de ficar sentados no escuro ou estivessem no quintal. Tanto faz, eu só não queria sair do carro e bater em uma casa silenciosa no meio da noite. Era mais ou menos por volta das 9h30. Sem primeiro verificar se eu estava no endereço certo e se o cliente estava lá dentro. Estava muito quente aquela noite, mesmo depois do pôr do sol. O ar-condicionado do meu carro é uma piada e as pizzas quentinhas não ajudam muito. Então eu tenho que tentar abrir a porta do carro com a menor frequência possível para manter o ar fresco dentro do carro. Liguei para o número que o cliente forneceu e a voz do outro lado disse, meio brusca e sem fôlego: "E aí?" E eu apenas tentei deixar claro e conciso: "Ei, eu estou com sua pizza aqui na frente, mas parece que não tem ninguém em casa." E o cliente respondeu, ainda com falta de ar: "Sim, eu não estou em casa." Naquele ponto, eu já estava com tanta vontade de mijar que eu fiquei muito menos paciente do que seria com o cliente logo de cara. "Bem, então vamos ter que encerrar o pedido, porque eu cheguei no endereço de entrega indicado e você deveria me pagar em dinheiro. Então, eu não sei o que te dizer. Apenas se planeje com antecedência da próxima vez." Mas no mesmo momento, eu me arrependi de deixar minha bexiga falar por mim, pois a voz do outro lado da linha veio mais claramente. Parecia uma garota jovem, alegre, que pela voz aparentava ter menos de 20 ou 25 anos. "Oh meu Deus, eu sinto muito, eu estava correndo na rua, então mal pude ouvi-lo. Eu acabei de tirar você dos meus AirPods, está melhor agora? Desculpe, perdi completamente a noção do tempo no trabalho, mas sabia que você viria. Por isso estou literalmente correndo para casa agora. Por favor, não vá embora, eu estou morrendo de fome e não tenho carro. Sério, por favor, não saia, 5 minutinhos no máximo, ok?" Eu sei o que é estar com fome, chegar atrasado, não ter um carro e não morar perto de nenhum restaurante. Além disso, quando ouvi a voz dela, comecei a me lembrar mais especificamente de ter entregado a esse lugar algumas vezes. E ela sempre foi perfeitamente legal. Agora eu me sentia mal por ter falado daquela maneira com ela. Enquanto conversava com ela, eu olhava pela janela do meu carro em busca de lugares que eu poderia mijar. Não, foi mal. Eu estou deixando o calor me afetar, não é culpa sua. Não precisa correr. Vejo você quando chegar aqui." Desliguei e enquanto olhava pra rua, eu comecei a achar que eu realmente estava sem sorte. Todas as outras casas tinham pessoas nelas e eram próximas uma das outras. Então não havia aglomerados de árvores ou trechos de terras afastados de qualquer coisa. E eu havia jogado minha garrafa vazia de água na última entrega, porque eu sou um baita de um idiota. Eu cheguei ao ponto onde não tinha mais pra onde correr, e o mais sensato no momento era usar um arbusto que tinha na frente da casa da moça. Ela não estava em casa, a luz da rua estava apagada, assim ninguém me veria. Meu carro estava estacionado do outro lado da rua e eu trabalho numa pizzaria que os funcionários não usam uniforme. Então, se alguém me visse, não teria como saber onde eu trabalho. Animais fazem xixi na rua o tempo todo. Humanos tecnicamente são animais, então tudo bem. Corri até o arbusto mais alto do jardim em frente à casa. Ela realmente não tinha muito quintal, apenas uma passarela ladeada de arbustos e flores. Fui até o maior aglomerado de arbustos, o único onde eu poderia ter certeza de que não haveria respingos visíveis na lateral da casa, e ficava a cerca de 1,5 metro da sua porta. Olhei para os lados, abri o zíper e soltei. Após o primeiro milissegundo de alívio, notei que o som estava distante, mais como mijar em algo sólido do que em algo com folhas. Comecei a entrar em pânico, pensando que eu tinha mirado errado, mas como eu já tinha começado, eu não vou conseguir parar no meio do caminho. Então eu continuei olhando para a escuridão para ver se talvez estivesse batendo em uma pedra ou algo do tipo. Em vez disso, de repente, eu ouvi um ruído muito mais preocupante. Uma voz profunda exclamando: "Que porra é essa?" E antes que eu pudesse me virar, presumindo que tivesse sido pego por um vizinho, um homem saiu pulando dos arbustos. Ele passou por mim, limpando toda a urina que caiu nele. Ele cuspiu freneticamente no chão, então eu acho que eu posso ter acertado ele bem na cara.
cara. Ele correu e eu não vi pra onde ele foi, mas apesar de eu não lembrar com clareza o que eu vi, eu acho que eu me lembro de ouvir um carro cantando um pneu um pouco mais longe de mim, depois de 1 minuto mais ou menos. Minha visão já estava um pouco mais clara naquele momento, então eu consegui distinguir sua altura e roupa, mas apenas lembranças rasas. Fiquei tão chocado que eu nem guardei meu pau, eu apenas fiquei lá tentando descobrir o que tinha acontecido. A realidade era tão assustadora que minha mente recusava aceitá-la e buscava impulsivamente uma explicação razoável que pudesse fazer tudo aquilo ficar bem. Eu pensei, será que esses arbustos levam para algum quintal e somente parecem estar contra a casa? Eles poderiam estar na frente de uma janela aberta? Minha voz interior gritava desesperadamente. Aquele homem estava usando um moletom em um clima de 32 graus. Aquele homem boa pessoa não é. Você está se metendo em algum problema. Mas a ideia de que eu estava a centímetros de um cara que estaria escondido em arbustos, muito menos na frente da casa de uma jovem à noite, simplesmente não era algo com o qual eu estava pronto para lidar naquele momento. Minha sanidade falhou totalmente comigo naquele ponto, porque o meu eu idiota fez absolutamente a última coisa que eu deveria ter feito. Me aproximei dos arbustos para tentar entender o que aconteceu. Deve ter havido uma boa razão para um homem de capuz estar atrás desses arbustos no meio da noite. Então eu fui para o lado, acendi a lanterna do meu telefone e tentei espiar ao redor dos arbustos. Dica de amigo: por mais assustador que as coisas possam parecer no escuro, vê-las com apenas a luz da lanterna do celular às vezes pode piorar mais ainda. Foi quando eu vi uma bolsa. Depois de abri-la, eu vi uma faca afiada, fita adesiva e um frasco de comprimidos. Naquele momento, a lucidez veio à tona e toda a adrenalina, endorfinas e instintos de sobrevivência que haviam sido suprimidos bateram 10 vezes mais. Naquele momento, eu tinha um único objetivo na minha vida: voltar para o meu carro. Larguei a bolsa, atravessei a rua, entrei no meu carro e meti o pé no acelerador antes mesmo de conseguir fechar a porta completamente. Fui o mais longe que pude até chegar em um sinal vermelho. Então eu freiei e percebi que não deveria estar dirigindo mais do que o necessário nas condições em que eu estava. Parei no estacionamento de uma farmácia 24 horas e respirei fundo. Eu finalmente estava calmo e coerente o suficiente para fechar o zíper e formular um plano de ação. Meu primeiro pensamento lúcido foi: para quem eu ligo primeiro? A polícia ou a moça que morava naquela casa? Eu pensei sobre isso por pelo menos uns 10 segundos, mas pareceu uma eternidade, e eu decidi: ok, eu estou no meu carro trancado com o motor ligado. Se algo acontecer, posso ir embora. Eu sei de algumas coisas e ela não sabe de nada. Preciso contar para ela antes que ela chegue em casa. Mas enquanto eu digitava o número dela, me ocorreu: e se não houvesse nenhuma garota? Eu pensei que me lembrava de entregar naquela casa antes, mas e se eu estivesse errado? E se a garota no telefone fosse apenas uma isca para me levar até lá para me roubar ou coisa pior? Todo entregador de pizza do planeta já viu o documentário Evil Genius. Então eu pensei: ela me ligou sem fôlego. Ela não estava em casa. A coisa toda estava errada. Eu não posso arriscar e eu vou conversar com a polícia primeiro. Liguei para o 190, o operador foi muito útil em conseguir me acalmar, porque eu estava um completo desastre a essa altura. Ele continuou me garantindo que alguém iria até lá o mais rápido possível. Continuei dizendo a eles que tinha que chegar lá antes da garota, mas eu estava tentando expressar 3 pensamentos ao mesmo tempo, que realmente estava prejudicando minha própria credibilidade. Saiu mais como: você tem que salvar essa garota porque ela não estava atrás de mim. Eu estava apenas entregando uma pizza, a menos que ela estivesse atrás de mim. Caso em que pode não haver uma garota, mas eu falei com uma ao telefone, então você deveria encontrar aquela garota porque eles usaram para me atrair até lá. Mas se ela é real e não sabe sobre o cara que também era real, e pode haver mais caras lá, e se na verdade for uma garota, e quer saber, mesmo que não haja uma garota, pode haver mais caras. Eu só verifiquei parte dos arbustos, então na verdade não sei, mas saberemos qual cara é aquele que eu vi, porque eu mijei em cima dele, sabe? Isso foi quando eu pensei que a garota era real, mas não estava em casa, mas ela pode ser real, então você realmente precisa encontrá-la se ela for, porque o cara era real. Finalmente, eles basicamente me pediram para parar de falar e ficar na linha, mas quando vi uma chamada recebida da cliente, não pude atender pois estava em ligação com a polícia, então eu simplesmente ignorei. Mas então ela me enviou uma mensagem: ei, eu estou aqui, não vejo você. Eu disse à polícia que ela estava lá e eles disseram que os policiais estavam apenas há alguns minutos. Mas quem sabe quanto tempo isso significou, especialmente depois de ter feito um relato tão disperso dos eventos com meu pânico. Eu apenas me senti sobrecarregado com a culpa, porque minha mente racional dizia que as chances dela ser uma garota isca para algum grande golpe contra entregadores de pizza eram baixas, e as chances dela ser a vítima eram bem altas. Então eu coloquei a ligação da polícia no mudo, onde eu posso ouvi-los, mas eles não podem me ouvir, e voltei, o coração batendo forte no meu peito, murmurando compulsivamente. Então eu tirei a polícia do mudo e disse a eles que eu havia voltado para procurar a garota. Eles não ficaram felizes com isso, mas eu a vi passando pelos carros estacionados na rua, procurando para ver se algum era meu. Então eu chamei ela piscando os faróis do meu carro. Ela veio até a janela do meu carro, despreocupada. Achei isso um bom sinal de que ela não estava por dentro do
que quer que fosse. Mas eu estava com tanto medo de estar de volta ali e não saber o que tinha acabado de acontecer ou o que iria acontecer. Continuei sussurrando: entre, entre. E ela disse: você quer que eu pegue a pizza na parte de trás? Eu não queria cometer com ela o mesmo erro que cometi com a polícia. Então, ao invés de tentar contar toda a história, foquei apenas nos fatos principais. Havia um homem em seus arbustos. Estou no telefone com a polícia. Não sei onde ele está agora. Por favor, entre no carro para que possamos trancar as portas. Eu mal conseguia pronunciar essa frase e tremia como se tivesse tomado 10 xícaras de café preto. Levantei o meu telefone com a polícia na tela para provar para ela. Eu havia achado que era por isso que ela tinha entrado no carro, sem questionar nada. Mas eu descobri que não foi só isso. Você ainda está aí? Ela está com você? Você está seguro? Tem mais alguém aí? O 190 continuou verificando, sem saber quem era o terceiro com quem eu estava falando. Eu os tranquilizei e dirigimos, com mais cautela dessa vez. Fomos para um local que o 190 nos indicou para esperar para dar depoimento à polícia depois que eles limpassem a área. A polícia veio logo depois. Eu dei um depoimento contando tudo que observei. E ela foi falar com os outros policiais mais detalhes. Acontece que a razão pela qual ela entrou direto no carro de um estranho entregador de pizza sem investigar mais a fundo a história é porque ela sabia quem era o homem imediatamente pela minha descrição. Ela tinha um ex-namorado abusivo que era aparentemente psicótico o suficiente para que ela imediatamente se lembrasse dele ao ouvir: há um cara em seus arbustos. Mais tarde, ela nos ligou para agradecer e insistir para deixar uma gorjeta enorme. Eu não estava lá quando a pizzaria recebeu a ligação, então o garoto que atendeu não sabia se deveria recusar ou aceitar o dinheiro. Mas o gerente já prometeu que da próxima vez que a virmos, podemos carregá-la com vales de uma pizza grátis suficientes para durar uma vida inteira. Facilmente é a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo, no trabalho ou fora dele. Não sou o mesmo desde então, mesmo sabendo que ele nem tinha nada a ver comigo diretamente, isso realmente me abalou profundamente. Então, homem do mato, nós não iremos nos conhecer.